Bom dia, pessoal. Bom dia! Gente, vamos orar para a gente começar a nossa aula. Alguém pode fazer uma oração, por favor? Senhor, obrigado por essa oportunidade que nós temos de, como igreja, estarmos reunidos para aprender mais da Tua Palavra. Que nossos corações e mentes sejam abertos para receber a Tua Palavra, para pensarmos e refletirmos sobre ela e praticá-la, Senhor. Não sejamos meros ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra. Abençoa o Gabriel nesse momento, que ele possa se lembrar de tudo que ele estudou, que ele possa ser agora usado pelo Senhor para transmitir esse conhecimento, que venha edificar as nossas vidas, Pai. Que aqueles que chegaram aqui desanimados, desatentos, possam agora prestar atenção, se aquietarem e ouvir, Senhor, a Tua voz, ouvir, Senhor, esse estudo, Senhor, para que possamos crescer dia após dia. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, quem aqui assistiu às outras aulas dessa série de aulas? Vocês poderiam trazer um pouco o que vocês viram, alguns tópicos que vocês acham que eram mais importantes? Se não poderiam, tudo bem também. Deus nos criou uma emoção. As emoções são criadas por você. Sim. Sim. E por consequência são boas, né? Sim. Não existe emoções ruins, né? Sim. Não dá pra gente fazer um juízo de valor de que essa emoção é ruim por si só, né? Então, vai depender de como do contexto, né? Daquela emoção, como a gente faz o uso dela, né? E nessa aula a gente vai falar sobre o autor, ele fala que existem emoções mais difíceis, né, de lidar. E as primeiras dessas emoções que ele vai falar vão ser o medo, a ira e o luto. Então a gente vai abordar um pouco aqui sobre essas três emoções, mas também nessa perspectiva, né, que vocês falaram, né, da gente não demonizar as emoções, né. Então, eu ter medo é errado, eu estar irado é errado, né. Eu estar de luto é errado, né? Então, dentro dessa perspectiva. A primeira emoção que a gente vai falar é o medo, né? Lidando com o medo. O que é o medo, assim? O que a gente pode... como a gente pode definir o medo, né? Alguém quer falar? Como vocês entendem o medo? É tipo uma versão ao desconhecido, uma coisa... Sim, né? Você não... né? Então a gente... É como se fosse um instinto de proteção, né? Então, eu não conheço aquilo, ou é algo que vai me trazer insegurança, e eu começo a sentir o medo. O que o medo comunica, né? Será que ele comunica... Cientificamente, dizem que o medo... ele leva à ansiedade, e a ansiedade é uma reação de luta, reação de fuga, né? Às vezes também uma necessidade de evitar perdas. Então, às vezes a gente ama muito uma coisa, por exemplo, eu amo muito a segurança e a estabilidade que o meu trabalho me dá. Então, eu tenho medo de perder o meu trabalho. Eu amo muito o meu filho, então eu tenho medo de perder meu filho. Então, sempre nessa perspectiva, né? E o autor ele fala que o medo ele é o melhor mapa dos nossos tesouros. Então, ele revela onde estão os nossos amores reais, né? Porque é ali onde vai estabilizar a gente de verdade. E aí ele fala que, de acordo com esses amores que a gente tem, o medo pode se relacionar com as outras pessoas de várias formas, né? Então, aí é o que a gente falou, o medo é bom ou o medo é ruim, né? O medo em si, por si só, ele não dá pra gente fazer um juízo de valor. Eu tenho medo, eu tô certo, eu tô errado, né? Não tem como a gente fazer esse juízo de valor. Vai depender das aplicações que a gente usa ele, como a gente se relaciona no nosso dia a dia. Paulo, lá em 2 Coríntios 11, 28, ele
ele traz a preocupação dele com a igreja. Se alguém puder abrir, por favor, 28 e 29. Eu trouxe só o 28, mas eu acho que o 29 também é interessante. Segundo Coríntios 11, 28. Pode. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça, que se escandaliza, que eu não fique indignado. Então, aqui nesse versículo, Paulo está trazendo a preocupação dele com a igreja. A preocupação dele com as igrejas que ele plantou, com os irmãos dele de fé, que ele evangelizou, que ele nutriu na fé, né? E ele demonstra aqui nesse versículo o medo dele de que falsos profetas surjam, falsas doutrinas, né, heresias, e esse medo dele está completamente alinhado com a fé dele. Então é um excelente exemplo para a gente, né? O medo dele está sendo compatível com a fé dele, com a fé em Deus, porque está direcionando para o reino de Deus, está direcionando a vida dele, a vida dos irmãos e o crescimento da igreja. Então esse medo dele está levando ele a quê? A orar pelos irmãos, a zelar por esses irmãos, né? A procurar saber deles, a cuidar deles, né? É um medo que não leva para a ansiedade, porque ele sabe que em Deus pode proteger esses irmãos. Então ele fala que pesa sobre ele a preocupação com essas igrejas, mas ele sempre volta o cerne desse medo dele para Deus. Então, com súplicas, orações, ele envia cartas. Então, a gente vê o Novo Testamento, muitas cartas que talvez foram motivadas por essas preocupações dele com essas igrejas. Então, olha como que talvez esse medo de Paulo edificou tanta gente e edifica a gente até hoje, né? E a gente às vezes pode chamar o medo, né, de outros nomes, né? De preocupação, de receio. Tô meio ressabiado, mas é medo. Também é medo, né? E aí, trazendo alguns casos aqui, imagine uma moça de meia idade que chegou na igreja, o nome dela é Lúcia, e ela tem medo de ser julgada pelos amigos dela na igreja. Ela tem medo de ser julgada, tem medo de ser criticada, tem medo do pessoal invadir a vida dela. E aí, em consequência a isso, o que ela faz? Ela se isola, ela se fecha, ela impede que os outros entrem na vida dela, ela deixa de participar de determinadas coisas, porque sabe que vai se expor muito, né? Então, olha como que esse medo dela, que talvez, se você perguntar a ela não vai admitir, mas no fundo ela tem esse medo de ser exposta, de ser julgada, né? Propriamente dito, e aí ela vai se tolhindo da vida da igreja, da comunhão com os irmãos, né? Então, é um medo que está desordenado, né? E da mesma forma, o Carlos, um jovem de 20 anos, que sempre foi rejeitado em todas as tentativas de relacionamento que ele teve, e aí agora ele está num relacionamento de namoro. E aí, pelo fato dele sempre ter sido rejeitado e agora ele está no relacionamento, ele tenta de toda forma fazer tudo possível e ser tudo que aquela pessoa precisa e fazer todas as vontades da pessoa, e ele acaba sufocando a pessoa e tornando o relacionamento dele totalmente disfuncional. Então, a Lúcia e o Carlos, eles têm aplicações diferentes para o medo, mas, da mesma forma, o medo deles leva a um relacionamento não saudável, leva a uma disfunção, né, nos relacionamentos. E a postura deles, de certa forma, está coerente com o medo deles, né? Ela tem medo de ser julgada, então, para ela não ser julgada, o que ela precisa fazer? Não se expor, não se colocar para as pessoas. E ele tem medo de ser largado, então o que ele faz?
ele tenta dar tudo de si na esperança de que isso vá sustentar o relacionamento dele, né? Então, o medo dele está coerente com a postura deles, embora seja um amor desordenado, né? Alguém pode ler essa citação, por gentileza? Nossos medos não apenas nos dizem o que amamos, eles também nos empurram em direção aos extremos nos relacionamentos. O medo nos insta ou a nos afastarmos dos outros ou a nos apegarmos aos outros como tábuas de salvação em um naufrágio. Assim, o medo pode nos levar a padrões não saudáveis e egoístas nos relacionamentos, mas o medo compartilhado pode fortalecer os relacionamentos. Como a gente já falou, né? É uma criança que tá com medo do escuro. A criança tá em casa e tá com medo do escuro. O que vai fazer ela perder esse medo ou se sentir mais segura? É uma pergunta. Colocar um abajur ou... Pois é, né? Ou colocar um abajur, que vai dissipar um pouco o foco do medo dela, né? Ou chamar o pai e a mãe, chamar alguém mais próximo, né? Então, o autor ele traz isso, que o medo, quando ele é compartilhado, ele pode fortalecer os relacionamentos, porque as pessoas vão reagir de uma forma a cuidar, né? A zelar e a proteger. Aí a gente vamos pensar, se quando a gente está com medo e a gente tem uma pessoa próxima em quem a gente confia, isso daí pode dissipar um pouco ou amenizar o nosso medo, quanto mais a companhia de Deus, né? Imagine, Deus Emanuel, que disse que estaria conosco, que prometeu que cuidaria de nós, né? E a gente, às vezes, negligencia essa promessa dele. A gente, às vezes, deixa isso de lado e banaliza, né? E Deus, ele prometeu esperança, conforto, e a gente sabe que ele é infinitamente maior que os nossos medos, infinitamente mais poderoso que os nossos medos, né? Então, se a companhia de um pai, de um amigo, ou até mesmo aquela pessoa que está andando na rua, aquela moça que, sei lá, está chegando da faculdade, do trabalho, e está vendo um cara seguindo ela, se ela vê alguém desconhecido, por qualquer pessoa que seja, ela já se sente mais segura. Imagine Deus, que é todo poderoso, que pode nos salvar de todos os nossos medos, de todas as nossas mazelas, né? E aí o autor traz como que o medo nos motiva. O medo, ele nos motiva a buscar segurança, a buscar controle e a buscar certeza. De certa forma, é um instinto natural, né? Da gente se autoproteger, da gente se defender, né? Só que, assim, essa segurança, esse controle, essa certeza, eles podem ser um pouco perigosos, porque a gente nunca vai estar 100% seguro de tudo. Sempre vai acontecer alguma coisa que tira um pouco a nossa segurança daquilo que a gente ama, ou que ameaça o nosso ambiente, o nosso contexto, né? E o controle, né? Quando a gente quer controlar tudo, a gente se engana. A gente acha que a gente pode fazer o papel de Deus, né? A gente brinca de ser Deus. E a gente sabe que a gente não vai conseguir controlar tudo nunca. A gente sabe que as coisas vão sair do nosso controle, até porque nós não fomos criados para controlar tudo. Nós fomos criados para não estar no controle justamente. E a certeza, né? A certeza é uma coisa que pode levar ao medo, né? Quando a gente está muito certo de alguma coisa e acontece alguma coisa que faz a gente tropeçar e aí a gente perde o nosso chão, né? A certeza pode ser até a fonte do medo. Alguém pode ler o versículo, por favor? Uns confiam em carros de guerra e outros em cavalos. Nós, porém, invocamos no nome do Senhor, nosso Deus. Pois é, o autor ele traz que o único caminho para a gente ter a verdadeira segurança, a verdadeira certeza e
e ter o verdadeiro controle das coisas, ainda que saia do nosso controle, é confiarmos em Deus. Porque, ainda que saia do nosso controle, da nossa perspectiva, as coisas não vão se perder totalmente. Porque Deus é bom e Ele faz o que é bom pra gente, sempre. Sempre no fim de tudo, ainda que isso não significa que a gente não vai sofrer. Né? Isso não significa. E aí ele incentiva a gente a examinar o nosso medo, para a gente ter uma perspectiva melhor de como são os nossos amores, né? Então, ele incentiva a gente a pensar em que contextos eu sinto medo. Né? Eu, por exemplo, eu tenho medo de me sentir instável financeiramente. Eu tenho esse medo. Então, quem convive comigo sabe que é um medo para mim que é latente. Então, nos momentos em que acontecem essas coisas, eu fico completamente desesperado e, enfim, transtornado. Por quê? Porque, para mim, a minha segurança está na minha estabilidade financeira. Né? E aí eu queria que vocês pensassem em que contextos vocês sentem medo, né? E o que a gente faz em relação a esses medos? A gente busca a Deus e tenta levar esses medos para Ele, pedir para Ele nos guardar, nos proteger e nos dar segurança, ainda que o objeto do nosso medo aconteça, ou a gente entra em pânico total e tem uma crise de fé e para de ir para a igreja e se isola dos amigos, né? Queria levar vocês a pensar nisso. E aí, ele pergunta também, o que a gente está valorizando? Quando a gente sente medo, ele incentiva a gente a pensar, o que a gente está valorizando, né? Por exemplo, meu carro quebrou. Eu tenho medo do meu carro quebrar, porque senão minha família vai ficar a pé. O que será que eu estou valorizando? Será que eu estou valorizando mais os meus bens materiais ou eu estou valorizando a minha vida em família, né? A gente sempre tá junto, a gente poder ir para os lugares, né? Aproveitar das coisas, né? Dos momentos. Ele pergunta também, você mergulha profundamente no turbilhão de seus pensamentos ansiosos, correndo sem parar para resolver problemas em sua cabeça, como um hamster, que fica naquela rodinha girando, nunca chega num lugar. Você fica irritável e crítico em relação aos que o rodeiam? Eu fico muito crítico e irritado e não consigo pensar e fico batendo cabeça. Eu acredito que muitos aqui também, né? E ele traz o questionamento, por que eu me importaria tanto se tal coisa acontecesse? Será que é o fim do mundo? Então ele nos encoraja. Ele fala que ter uma perspectiva de que o nosso medo quase sempre é exagerado traz um alívio. Que a gente, às vezes, conversando com outra pessoa, a pessoa vai falar, não, mas olha, não é assim, talvez você pode estar exagerando um pouco, superdimensionando essa situação, né? E isso não significa que a raiz do nosso medo não é válida. Às vezes o nosso amor está correto, o nosso medo tem uma fundamentação, só que a gente acaba tomando atitudes erradas. Isso não significa que uma atitude errada diante do medo não significa que o medo está errado ou é injustificado. Por exemplo, você ter medo de perder o seu emprego porque a sua família vai ficar sem sustento é uma coisa válida, não é? Poxa, você não vai deixar aquelas pessoas que Deus colocou para você cuidar passar fome ou passar dificuldade. Você não quer isso. Mas o que você faz em relação a isso? Você se mata de trabalhar e esquece de cuidar da sua família? Você se dedica mais ao trabalho do que à sua família? Né? Então, tem isso. E aí ele pede para a gente avaliar o nosso medo. Aí ele fala assim, ó, você deveria se importar com essa coisa que está ameaçada em sua vida? Como Deus vê essa situação? O medo expõe os ídolos do nosso coração de forma muito eficaz, assim como também põe em evidência as boas áreas onde Deus moldou nossos desejos de forma justa e saudável. O que seu medo está dizendo sobre o que você ama, né? Então,
o medo ele pode revelar preocupações válidas que são frutos também da graça de Deus sobre a nossa vida, né? A gente sabe que tem mães que descuidam do filho, não querem nem saber, não estão nem aí, né? Mas se a gente tem medo de alguma coisa em relação aos nossos, a cuidar da nossa família, ou, sei lá, um ente querido que está doente, você tem medo que ele faleça, porque perder ele é algo muito doloroso para você, é algo válido também. Mas, será que você está amando mais a pessoa, ou você está tendo consciência de que a graça de Deus na vida daquela pessoa é boa, né? Às vezes você está com medo de perder aquela pessoa de uma forma egoísta, ou perder alguma coisa de uma forma egoísta, né? Porque vai te fazer falta no sentido de que não vou ter mais, né? E talvez seja até válido, né? Nossa, não vou ter mais, sei lá, minha mãe. É válido, mas como que isso te molda em direção a Deus? Você se isola, você para de ler a Bíblia, para de buscar a Deus, ou você se volta para Deus, né? Então aí ele pergunta, a minha reação ao medo é piedosa e construtiva, ou estou agindo de forma destrutiva e pecaminosa? Naqueles 2 exemplos que eu dei, a Lúcia e o Carlos, a reação deles é piedosa? Não é, porque eles estão fazendo o que contradiz a Escritura, que contradiz a palavra de Deus. Estão agindo de forma destrutiva e pecaminosa. E, como eu falei, não necessariamente porque uma resposta ao medo é pecaminosa que o seu amor está desordenado. Seu amor, ele pode estar correto, o medo pode estar correto e a resposta errada. E quando isso acontece, isso indica que existe uma distância entre você e Deus. Você não está tendo uma vida com Deus como você deveria. Porque quem está próximo de Deus e confia realmente em Deus e coloca a sua vida diante de Deus, diante de um medo, o que se espera é que ele haja de uma forma piedosa, né? E se você não está agindo de uma forma piedosa, você pode buscar nos seus irmãos ajuda, falando seus medos para eles, pedindo conselho, né? E eles podem te orientar, e a igreja aqui também serve para isso, né? Não só para isso. Essa semana eu vi um post, eu acho que eu vi pessoas compartilharem não sei se ela é influencer, psicóloga, e ela falou, né, o que não falar para alguém quando está sofrendo, né? E aí dá uma trilha lá, né? Basicamente, não tente dar respostas rápidas, não tente resolver, ninguém está sofrendo porque quer. E termina aí. Isso não é bíblico. Pois é. Isso é a resposta humana de falar assim, veja como eu estou sofrendo e tenha dó de mim. Não é bíblico. Não é a expectativa que algumas pessoas têm. Entenda que eu estou sofrendo, chora comigo e para aí. Isso não é a resposta bíblica de levar alguém a uma reação ao medo piedosa, porque reação pressupõe resposta. E eu acho que eu vi gente compartilhando, alguma coisa assim, e mostra uma incompreensão de que o irmão ele vai me motivar a Deus, assim como o medo vai me motivar a Deus, assim como o sofrimento, a alegria. Então, às vezes, nós achamos que nós precisamos de aceitação porque nós estamos sofrendo. Mas a aceitação não vai parar o sofrimento. Um abraço em um viciado não vai fazer ele parar de usar drogas. Ele precisa de um abraço e ele precisa ser confrontado e levado para uma clínica. Sim. Então, às vezes o abraço é uma camisa de força. Mas esse tipo de aceitação que às vezes as pessoas cristãs buscam é uma aceitação iludida, porque eu quero que o meu medo não cause nada, já está causando. Eu quero que os outros vejam e me ajudem. Como? Do jeito que eu quero, sem dor, sem me tirar da zona de conforto. E por isso que muitas pessoas se frustram, né? E os consultórios psicológicos estão lotados e às vezes as salas pastorais estão vazias, os grupos pequenos, os amigos de fé, porque eu quero pagar
para ter segurança, eu não quero me expor a ser cobrado. Só que aí quando tudo dá errado, geralmente, depois a pessoa toma um remédio, fez tudo, aí procura a sala pastoral, já está mais difícil. Mas a gente mudar essa cultura é a chave, por isso que uma sala como essa é importante. Sim. A ajuda que Deus deu tem que vir na base. Não tem que vir depois que eu já tentei tudo e me frustrei. E aí Deus, né? Vamos tentar Deus agora porque eu não dou conta, né? Deveria ser o oposto. O que Deus já me deu. E aí usar os outros recursos direcionado pelo que Deus já me deu. Sim. Evitaria muito sofrimento, traria muito sofrimento, mas um sofrimento que gera cura, né? Sim. Quantas e quantas vezes eu já não fui na tua sala, ou na sala do pastor Oscar, trazer um medo e eu saí de lá com: você não está confiando em Deus. E às vezes eu não queria ouvir isso, eu queria, sei lá, coitado, né? Se abraçar e chorar, todo inimigo mesmo. Você não está confiando em Deus. E aí fez eu enxergar: nossa, realmente eu não estou confiando em Deus. Então eu vou orar, eu vou colocar esse medo diante de Deus, eu vou pedir para Ele me ajudar para eu conseguir confiar mesmo nessa situação difícil, né? A Bíblia, ela nos oferece uma esperança que dá para a gente reorientar a nossa rota, né? A gente pode confiar em Deus. Em Jesus a gente tem segurança, né? Então a gente precisa acreditar nessa verdade e, como o Mário falou, né? Se um irmão tá numa situação de medo, o irmão que está com medo não pode esperar não ouvir que ele está errado, que ele precisa confiar em Deus. E o irmão que vai aconselhar ele não pode também ter medo de falar para ele que ele precisa confiar em Deus, que ele precisa exercitar a fé dele, né? E aí tem as respostas ao medo, né? Algumas pessoas, elas agem de forma diferente em relação ao medo, né? Em 1 Pedro 5,7, ele nos dá uma orientação de como agir em relação ao medo. Como eu falei, a gente pode chamar o medo de várias formas, né? Ansiedade, preocupação, receio, enfim, de inúmeras formas a gente pode chamar o medo. E aqui nesse versículo ele traz um modelo de o que a gente fazer quando a gente está com medo. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. E essa não é uma coisa que a gente pode banalizar, é uma verdade prática para o nosso dia a dia que pode ajudar muita gente. Algumas pessoas, diante do medo, elas trabalham, se afogam no trabalho e, como diz o ditado, todo excesso esconde uma falta. Então, se a pessoa está fazendo aquilo ali, ela está tentando afogar a angústia dela no trabalho, né? E o procrastinador já é o contrário. O procrastinador, ele teme o processo e ele teme o resultado errado. Então, por ele temer o processo e o resultado errado, ele procrastina. Ele fica com medo de se expor àquela situação. E aí, tanto para o workaholic, que trabalha, feito um condenado, para se... né? Tem aquela música que fala do mundo lá, né? Eu vou beber para esquecer meus problemas, né? Tem gente que trabalha para esquecer os problemas. E o procrastinador, ele foge dos problemas. Ele não quer se expor a esses problemas. Para o workaholic, diminuir o ritmo e parar é fé. É fé. É exercitar a fé dele. E para o procrastinador, se expor às responsabilidades e assumir as responsabilidades que ele tem, que ele precisa fazer, é fé. Então, existem abordagens diferentes de acordo com como a gente lida com medo. Então, por isso que a gente precisa avaliar e examinar como que eu ajo quando eu estou com medo, né? E aí, a partir disso, a gente consegue ter uma intervenção melhor, né? E aí ele fala, né? O amor do seu coração precisa mudar para que suas ações diante do medo mudem. Então não adianta nada a gente... Por exemplo, eu sei que quando eu estou com medo, eu faço e me afogo em um montão de coisa para tentar suprir esse meu medo. Não adianta nada eu parar. Por exemplo, eu sei que eu sou assim, eu vou lá e vou parar. Porque eu sei que diminuir o ritmo para mim é fé.
Mas se o amor do meu coração não se tornar Deus, não se tornar as coisas de Deus acima do que eu temo, né, perder, isso não vai mudar a minha vida, não vai mudar a minha abordagem. Eu posso, em um evento, agir assim. Nossa, agora intencionalmente eu vou fazer isso, vou diminuir. Mas daqui a 2, 3 meses eu vou estar fazendo tudo a mesma coisa, não vai ter mudança real. Porque o amor do meu coração não mudou. Continua sendo aquela coisa, o meu trabalho, a minha segurança, o meu controle sobre tudo, a minha estabilidade, né? E aí eu queria que, se vocês pudessem dar algum exemplo de algum medo que vocês têm, que não quero constranger ninguém, tá? Mas se vocês quiserem compartilhar algum medo que vocês têm. Acho que a gente, depois que tem filho, é quase sempre voltar aos filhos, né? O medo nosso, né? Você fica assim, será? Vai essa viagem na escola, vai ser esse ônibus, como é que tá o pneu do ônibus, né? Se for o pneu pra você não tá careca. Aquelas coisas que você fala assim, gente, porque é seu filho, você não quer perder, né? Aí teve uma situação recente, o Davi, tal, um negócio de letra, aí vai no neuropediatra, tem que eu falei, gente, o que é isso, né? Será que tá certo? Será que esse povo tá muito cheio dos hoje? Né? O que é isso? Eu tava aflita. Aí você falou assim, Érica, se for ou se não for, foi Deus que deu ele pra gente. Então, assim, presta atenção, acalma, porque se foi ele que deu, com o problema, entre aspas, ou sem, Deus vai também dar a solução e suprir. Eu falei, nossa, lavado? Eu falei, não foi. A gente esquece, às vezes, nesses momentos. Eu falei, cara, é isso, realmente, né? Você vê, o Sérgio colocou exatamente isso aqui que ele falou em prática, né? Ele voltou o seu medo para Deus, né? Poxa. E no WhatsApp, 10 segundos da mensagem, o fio saiu da tomada. Nossa. Então, por isso que ele compartilha, ele incentiva a gente a compartilhar nosso medo, né? Porque quando a gente compartilha nosso medo com alguém que a gente confia, seja, sei lá, o seu marido ou até mesmo Deus, a gente consegue ter uma visão um pouco mais refinada da situação, porque às vezes a gente pode estar exagerando, né? E na maioria das vezes a gente está exagerando, né? Tem um fluxograma, né, do estoicismo, né? Não estou falando para a gente ser estoico, mas que eu acho que pode ser que se aplique a essa situação. Você tem medo de uma coisa. Você pode resolver essa coisa? Sim. Então você não precisa ficar preocupado. Você tem medo de alguma coisa? Não. Não, você tem medo de alguma coisa. Você pode resolver essa coisa? Não. Então você também não precisa ficar preocupado. Agora, pra gente. Que não tem solução, solucionar. Pois é. Mas pra gente que é cristão, você tem medo de alguma coisa. Em Deus, você pode confiar nele, que essa situação, que vai acontecer a melhor coisa pra você e que Deus é bom e vai ser bom pra você nisso? Sim. Então você não precisa ficar preocupado. Então, sempre a resposta vai ser essa. Nosso fluxograma é esse, né? Ah, tenho medo da minha mãe morrer. Sua mãe vai morrer. Uma hora ou outra ela vai morrer. Você crê que Deus ele vai te guiar e conduzir nesse processo? Sim. Então... Uma coisa que eu estou sempre falando, assim, a gente precisa se preparar para o dia mal, porque o dia mal vai chegar. Então, a gente precisa se fortalecer no Senhor com as verdades dele, porque quando chegar lá, a gente vai se lembrar, né? Igual o salmista fala, por que está abatida a minha alma? Né? Confia no Senhor, espera no Senhor, ele está, né? Pergunta para ele mesmo. Então, naquele momento, a gente se abastecido da verdade de Deus. Porque se você não se prepara, chega lá naquele momento e dá o desespero. Mas você precisa se lembrar da verdade. E da oração também. Porque o Senhor, não tem solução, mas o Senhor pode criar caminho onde não há caminho. É verdade. Quando a gente estava morando em Hortolândia, e a gente estava lá, e eu fiquei grávida do terceiro filho, tinha família, e eu tinha que voltar para o de home, tinha que voltar a trabalhar, depois na escola, o que vai fazer? E aí o Everton falou meio isso, acho que vai ter que pôr na escola, e é muito nova, não sei o que, mas nós temos que uma solução. E eu falei, vamos orar. E o senhor pode responder que não conhecemos ninguém lá. Aí tinha uma pessoa que morava na mesma cidade que eu, Marinha, que estava morando em Hortolândia. E aí ela indicou uma pessoa para nos ajudar com a Rebeca.
assim, uma semana antes de eu voltar a trabalhar. Deus vai fazer sempre assim? Não. Deus podia não ter aberto a porta, mas o Senhor nos ouve, Ele pode mudar a situação. E eu falei, Senhor, só o Senhor fez isso. Porque não tinha como acontecer outra coisa. Então, vamos colocar em oração. O Senhor pode mudar. E é engraçado não, né? Mas assim, ele muda mesmo. Ele muda a situação e a gente fica tipo assim, caraca, a gente fica com vergonha, fala, nossa, né? Fala, nossa, né? Eu tive uma situação esse ano que que eu tô no último ano da faculdade, né? Então eu vou formar e eu não tenho, minha família não mora aqui. Então, se eu formar e não arrumar um emprego, eu preciso voltar para minha cidade. Eu não quero voltar para minha cidade. Eu amo minha família, mas eu não quero voltar para minha cidade de origem. Então eu quero ficar aqui em Ribeirão. Então, se eu vou formar e eu quero ficar aqui, eu preciso arrumar um emprego, porque eu tinha aquela insegurança. Será que eu vou formar e vou arrumar um emprego logo na sequência, né? E esse limbo desse tempo, o que eu vou fazer, né? E aí eu arrumei um emprego. Aí nisso que eu arrumei um emprego, eu me arrumei um emprego de técnico de enfermagem, né? Que eu ainda não me formei na faculdade. Eu precisava tirar o meu Corém. Eu tinha meu diploma, tinha me formado, falei, não, tá tudo certo. Então agora, graças a Deus, Deus é bom, aleluia, glória a Deus. Mandei meus documentos pro Corém. Ó, tá faltando um número tal que tinha que estar no seu diploma, é um número que diz que seu diploma tá cadastrado no MEC. Falei, ué, mas como assim? Eu estudei no Colégio Federal, como que eles não fizeram isso? Porque no ano que você formou, no ano seguinte começou a valer essa regra. Então, você precisa ir lá na sua escola para eles colocarem esse número no seu diploma. Minha escola é no Rio de Janeiro. Eu estava aqui em Ribeirão, tudo acontecendo. E liguei para a escola, falei, será que eu mando a foto, vocês me mandam um diploma digital? Não, 90 dias para fazer. Eu tinha 15 dias para mandar a documentação para o Hospital das Clínicas. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Mãe, vai lá. Não, só com procuração. Procuração, 600 e tanto. Meu Deus! Meu Deus! As coisas são difíceis, mas às vezes... Aí eu fui numa sexta-noite, cheguei no sábado, fiquei domingo pra eu ir lá na segunda resolver. Segunda noite eu tava com a passagem comprada pra voltar, porque na semana eu tinha aula. Cheguei lá segunda de manhã no meu colégio. Isso aqui a gente não resolve aqui, só lá no Cefete Maracanã. Aí sai eu de manhã. Isso era 10 horas da manhã, meu ônibus era 7 da noite. Saí eu de lá pra ir lá, pra ver se ia resolver, pra voltar pra pegar minhas coisas pra viajar de novo. Meu Deus, por favor, Deus, por favor, por favor. Aí chego lá, isso aqui só o diretor que pode assinar, eu não posso fazer nada não. É um jogando pro outro. Aí eu fiquei igual o cão arrependido do Chaves, né? Aí falei, moço, pelo amor de Deus, implorei pra ele. Aí ele falou assim, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Aí ele foi, pôs o negócio na máquina, imprimiu, fez a gravura e resolveu, aí mandou pra lá e eles aceitaram, glória a Deus. Mas assim, esse processo pra mim foi assim, a Fernanda sabe, o Mário sabe como é que foi assim... Esmagador. Foi esmagador, uma montanha-russa de emoções, assim. Mas por quê? Eu percebi que eu estava confiando meu futuro nesse emprego. Eu estava achando que esse emprego ia determinar o meu futuro. E eu entendi que não. Que Deus, ele move e ele faz o que ele quer. Na minha vida, meu futuro está nas mãos dele, né? Então, esse estudo para mim, assim, foi uma bênção, assim. Espero que depois eu fiz um resumo naquele texto que eu mandei no grupo do capítulo. Se vocês quiserem ler depois, eu acho que é muito bom, tá? Aí, agora o próximo tópico que a gente vai abordar. Alguém quer comentar alguma coisa ainda sobre o medo? Não? O próximo, pode falar. Só uma coisa que pode ter na agregada, Gabriel, questão de que a escritura traz pra gente em Crônicas, que eu tô lendo agora, a história dos reis. E olha, vai um rei que
carinha que não está nem aí para o Senhor, que colabora com os altares idólatras, né, que vai, que acompanha tudo aquilo. E muitas vezes, no final de cada pequena história ali, fala que foi a mão do Senhor que fez isso. Seja por bem ou seja por mal, que foi a mão do Senhor que fez isso. Então, o Senhor realmente, quando a gente olha para a história, tanto para nós, tanto para o que aconteceu, as questões que estão por vir, né? A gente muitas tende por controle, eu acho que todo ser humano é assim, né? Isso alimenta muito medo. Mas quando a gente lembra que a mão do Senhor faz as coisas, né? Eu acho que não tem como não descansar o coração, né? Sim, e como a adversidade faz a gente glorificar o nome dele, né? Tudo é ele. Né? Até a situação mais difícil, né? Glória a Deus. Agora a gente vai lidar com a ira, né? Que é uma coisa para mim que também é muito... Esse estudo para mim foi uma bênção, gente. Então vamos lá. O que a ira comunica, né? O autor ele traz que a ira ele é a emoção mais moral que existe. É uma emoção que é fundamentalmente moral. Então ele fala que a ira ela carrega consigo energia. Ela precisa de energia. E a ira ela sempre vem baseada em quê? Em corrigir injustiças. Então, a pessoa que está irada, ela pode ter atitudes questionáveis, mas para ela, no interior dela, ela está querendo corrigir uma injustiça, algo que para ela é injusto. E é uma emoção moral justamente por causa disso, porque ela primeiro faz um julgamento da situação, vê alguma coisa que está errado e quer corrigir. E aí a pessoa toma uma ação que quase sempre é com resultados rápidos, né? A pessoa que está irada, ela não quer esperar, né? Só se for um psicopata, né? Mas, no geral, a pessoa que está irada, ela não quer esperar, ela quer resolver logo e ela quer agir. Então, a ira, ela não espera, né? E aí, dentro daquela perspectiva que a gente trouxe, estar irado é bom ou é ruim, né? Nossa, aquela pessoa ali só vive irada, tal. Aí tudo bem, a pessoa só vive irada, ok. Mas você se irar é uma coisa ruim, fundamentalmente? Não, né? A gente já viu em outras aulas que não. E a Bíblia traz isso. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem, em Romanos 12, 9. E o que ele traz com esse versículo? Ele fala que a ira é um aspecto fundamental do amor. Não dá pra gente dissociar a ira do amor. Por quê? Se a ira é uma emoção moral que tenta corrigir uma injustiça e faz um julgamento do que é certo e do que é errado, ela também está carregada de amor. Então, por exemplo, se alguém vem aqui e bate na Thaísa, o Everton vai ficar irado, com certeza. Mas por que ele vai ficar irado? Porque ele ama a Thaísa. Então, a ira dele está fundamentada no amor que ele tem por ela. A ira e a ação que ele vai tomar também está pautada nisso. Alguém pode ler esse texto, por favor? Ao contrário da fervorosa crença contemporânea de nossa cultura, de que chamar as ações de outra pessoa de erradas é o pior dos pecados, o julgamento moral e a ira justa contra o mal são, na verdade, aspectos essenciais do amor. Aí ele está correto ao dizer que algumas coisas são terrivelmente erradas. E, ainda assim, esse tipo de ira flui do amor. A Bíblia, de fato, apresenta o próprio Deus como o personagem mais irado, precisamente porque ele também é o personagem mais amoroso em toda a Escritura. Então, a gente vê, né? A ira de Deus, eu acho que ninguém aqui quer sofrer a ira de Deus. E Deus é o personagem mais amoroso que existe, né? E o mais irado também ao mesmo tempo. Então, é engraçado pensar assim, né? Quando eu li isso, eu achei interessante, porque eu nunca tinha pensado desse jeito. Amar profundamente é estar profundamente irado. Quando as pessoas que você ama são vítimas de injustiça. E o autor lhe traz que o oposto do amor não é o ódio. O oposto do amor é a apatia. É a indiferença, é a neutralidade, né? Tem um filósofo inglês, o Edmund Burke, que ele fala que tudo que é necessário para o triunfo do mal é que os homens bons não façam nada.
E o autor ele fala que é por isso que em seu melhor estado a ira comunica o amor protetor pelo que Deus ama. Então a ira é uma emoção que glorifica a Deus na sua melhor forma, né? E a gente não pode demonizar esse sentimento, né? Porque senão a gente começa a ser aquelas pessoas que não, passa pano para tudo. Uma pessoa está tentando corrigir um erro e a gente, não, mas ele está sendo muito contundente, né? Não é assim, deixa disso, não sei o quê. E a situação vai se perpetuando, né? Pode falar. Eu acho que a cultura valoriza muito essa questão da pauta, a violência tem o seu lugar também. A ira, o clamor por justiça, e a cultura vem na contramão disso. E como a ira ela tem um aspecto externo, eu vejo muito em relação às crianças. As crianças que têm o pecado da ira, elas sofrem um pouco mais, porque a gente exacerba aquilo, colocando aquilo como um problema maior do que outros pecados, porque ele é muito visível. Sim. Então, às vezes, Sim. E o problema de ser visível é que numa cultura indiferente, porque a nossa cultura é indiferente. O que é? Você tem a sua verdade, dane-se. Não é você tem a sua verdade e eu quero te levar à verdade verdadeira, porque a sua verdade é uma mentira e eu me importo. Não me atrapalhando, tá beleza. E aí isso vem para a igreja e as pessoas vivem essa esquizofrenia, né? Porque é esquizofrênico. Eu preciso amar, mas eu não posso dizer não. Mas se eu disser não, é quando eu não aguento mais. Aí eu já arrebento. E aí, esse tipo de percepção de um amor que não funciona e de uma ira que precisa ser uma avalanche, faz com que as pessoas não saibam lidar com a normalidade. A ira proporcional para a realidade proporcional é amor. Então, eu espero de você o melhor, porque Deus te deu o melhor e eu te ajudo a alcançar o melhor. Então, quando você erra, não é que você está atendendo a minha expectativa. Pode ser, isso é uma distorção. Mas se é algo bíblico, cada um de nós deveria esperar crescer, amadurecer, servir, frutificar. Então, muitas pessoas não entendem por que não se desenvolvem na vida com Deus, é porque elas acham que se importar, na verdade, é só se alegrar, é só dar uma cesta, dar uma oferta, tomar um café, dar um abraço, mas querer mover a pessoa de um estado de pecado, de indiferença, de ignorância sobre Deus e tal, é manifestação de amor. Porque é o exercício da autoridade e da responsabilidade. Não tem como. Não tem como amar, ver alguém que você ama indo para o trilho do trem, indo para frente de um carro e falar assim, será que ela vai se sentir mal se eu gritar? Se eu pegá-la com força, ela vai achar ruim? É uma questão de vida ou morte. Nem tudo é vida ou morte. Mas a energia necessária que a ira dá é para isso. É para destruir o pecado. Exato. E proteger as pessoas. Sim. Você falou da indiferença, né, que tem na nossa sociedade. Teve uma situação aqui em Ribeirão Preto, ali no centro, na rodoviária, que tinha um morador de rua dormindo na frente de um comércio, ali na rodoviária. E ele estava lá deitado e ele não conseguia levantar, porque ele já estava no estado avançado de tuberculose. Então ele não conseguia mais se mover, levantar, né? As pessoas falavam com ele, gritavam, jogava água, batia, chutava e ele não levantava. E aí o que os comerciantes de lá fizeram? Pegaram ele e jogaram dentro daquele córrego ali do centro. Pois é. E todo mundo viu e ninguém fez nada. A polícia estava lá, viu e não fez nada. Pois é. Então, é uma situação onde, cadê a ira, né? Justa. Será que se alguém tivesse se irado com essa situação, seria pecado? Né? Seria pecado se irar com essa situação? Não seria, né? Falta coragem em muitas situações, né? Porque é necessário fazer o mal é que os homens bons não façam nada. Sim. E às vezes a gente confunde ser pacificador com ser pacifista. Porque a gente tem medo das pessoas. A gente tem medo do que eles vão pensar da gente, ou tem... É isso, eu acho.
ou das consequências. Das consequências, A é. gente tem medo de perder qualquer coisa. E é um dos grandes dilemas, né? Perder é ruim, mas Jesus ganhou perdendo. Os apóstolos ganharam perdendo. Não tem jeito de ganhar a vida cristã sem perder. E é a matemática impossível de Deus, né? Eu perco meu tempo, eu ganho crescimento. Todo mundo acordou cedo aqui, né? O João até comentou que foi um milagre. E nós nos alegramos, porque a gente está ganhando algo que vale mais do que dormir um pouco mais. E essa perspectiva norteia, né? A questão é que o sistema de valores vai mudando conforme a gente se desenvolve. Sim. E aí o conforto vai sempre nos empurrar. Perder o quê? Porque nós sempre vamos ter que perder alguma coisa e algo que a gente ama. É. E aí, como a gente falou, como a gente comentou, né, a ira justa, ela é pautada no que é bom, no que é bonito e no que é belo. Então, a ira justa, ela se deleita profundamente com os relacionamentos, nas pessoas, nas estruturas de justiça, na beleza da criação e nas bênçãos que Deus nos dá. Ela tem como alvo qualquer coisa que nos separe de Deus, uns dos outros, ou qualquer coisa que destrua o que é certo, amável e frutífero. Já a ira pecaminosa, ao contrário, ela é focada no interesse próprio, ela é mediada pelas minhas preferências, né? O que eu acho que é certo, né? Não o que Deus acha que é certo. E ela tem um aspecto muito interessante, que a pessoa está ansiosa pela vingança, ansiosa por se vingar. E a Bíblia, Deus fala na Bíblia, minha é a vingança. Então, só ao Senhor pertence a vingança, né? Então, quando a gente se ira de uma forma pecaminosa, a gente está entrando numa experiência muito perigosa de se fazer de Deus, de se tornar Deus, né? De tentar retribuir a alguém uma coisa que não é proporcional e que não deveria, né? E aí aqui tem outro exemplinho. O José, ele é uma pessoa que está sempre focada nas falhas dos outros, ele é rápido para oferecer correções, muitas vezes eu sou José, podia ser Gabriel. Ele tem um instinto de punir ou atacar o que ele acha que é errado, né? Sempre de uma forma incisiva ali. Alguém errou, ele vem e critica. Alguém fez alguma coisa, ele vai lá e ataca. E ele quer corrigir, ele está sempre certo. Não, isso aqui não é assim, é desse jeito. Qual vai ser o reflexo disso na vida do José? As pessoas vão se afastar dele. As pessoas não vão mais querer um relacionamento tão profundo com ele. Por quê? Porque estar perto dele é se espetar com os espinhos dele, ou é se queimar com o fogo da ira dele. E aí o José vai ficar isolado, vai perder totalmente a credibilidade do que ele fala, porque quando ele falar, as pessoas já vão fechar o ouvido, porque falam, o José é assim mesmo, não, é o José, vai, dá um desconto. E aí o José vai ficar cada vez mais irado. O José vai se irar com essa situação também. Por que o José vai se irar com essa situação? Porque quando a pessoa acha que ela está certa e a outra está errada, é muito difícil ela perceber que o problema é ela, né? Muito difícil ela saber, será que sou eu que sou o problema nessa situação, né? E aí ele vai pensar assim, como essas pessoas ousam a me tratar dessa forma e falar que o problema sou eu, quando eu tenho que aguentar o lixo deles, quando eu tenho que aguentar todo tipo de coisa errada que eles fazem. Como eles ousam, né? Jogar sujo, né? Eu falo que ele está errado, tento corrigir ele, às vezes para ele está querendo o bem da pessoa, só que ele não está vendo que está sendo de uma forma totalmente errada, né? Como que as pessoas ousam fazer isso, sendo que eu tô certo, né? Tô querendo o bem, né? Jesus, ele traz uma ajuda nessa situação, né? Ele fala para tirar a trave do seu olho antes de você olhar o cisco no olho do seu irmão, né? E aí a humildade vai ser trabalhada no seu coração, né? Então você vai abordar o erro dos outros com muito mais mansidão. E aí ele pergunta, como que a ira está motivando a gente? A ira, ela motiva a buscar a justiça, a ira justa, né?
E será que ela está servindo construtivamente aos propósitos misericordiosos de Deus ou está servindo de forma destrutiva à nossa própria agenda egoísta, né? Porque a ira ela pode trazer restauração ou ruptura, como a gente já comentou, né? Uma coisa interessante que o autor traz é que a ira nunca se contenta em ficar ociosa. Pelo contrário, ela, mais do que qualquer outra emoção, exige ser satisfeita com a ação. E quando ela não consegue ser satisfeita, fermenta em amargura, ódio, depressão ou vergonha. Então, quando você se ira com uma situação e você não chega naquele resultado que você quer, aquilo ali vai desembocar num sentimento que talvez você vai tomar uma ação que seja deletéria, né? Pautado naquilo. Então, para a gente identificar a ira na gente, né? Ou em outras pessoas, num local onde as pessoas sempre estão pisando em ovos, sempre estão fugindo de falar com uma pessoa ou tentando, ali tem uma pessoa irada. Pode ter certeza que tem uma pessoa irada, porque as pessoas não se sentem à vontade de chegar naquela pessoa. Ou se você acha que você está sempre certo, ou que as pessoas que estão à sua volta são todas tolas ou idiotas, imbecis, né? Provavelmente você está com um problema que é a ira, né? Um problema grave, né? Então, se você sempre pensa assim, nossa, será que... Eu penso isso às vezes, falo, nossa, será que todo mundo hoje em dia é doido? Não é possível. Não é possível. Ou eu sou maluco ou todo mundo tá doido, né? Então, isso é a ira, né? Porque a ira, ela parece um sentimento nobre, né? Ela traz isso. Nossa, é um sentimento nobre de trazer as coisas certas, né? Pro mundo, né? E aí ele traz um roteirinho para a gente examinar a nossa ira. E isso aqui é muito, muito interessante. Por que eu estou irado? Geralmente, quando a gente está irado, a gente não fala sobre o porquê que a gente está irado, né? A gente simplesmente toma as nossas ações e as nossas respostas rápidas e a gente não fala sobre isso. Então, falar sobre o porquê eu estou irado ajuda já a você perceber se aquela sua ira está realmente fundamentada num amor correto ou num amor desordenado, ou nos seus próprios interesses, né? Que erro eu estou percebendo? Esse erro é algo que Deus também está incomodado, ou eu estou incomodado com esse erro porque eu penso que tem que ser assim, tem que ser do jeito que eu quero, né? Qual o resultado da minha ira? Né? A minha ira está servindo para edificar, para aproximar as pessoas, ou eu estou me machucando e machucando todo mundo que está à minha volta, né? E uma coisa que o Mário falou aqui no comentário dele, na fala dele, que eu queria trazer aqui, resgatar. As pessoas tímidas e um pouco mais introvertidas e contidas, elas não estão isentas de serem pessoas iradas. Elas só abordam essa ira de forma diferente. Então, a ira ela pode se mascarar em várias coisas. Pode se mascarar no álcool, né? Pessoa que bebe para mascarar aquilo. Ou a simpatia. A simpatia pode ser uma válvula de escape para a ira, né? Então você vê, a pessoa chega aqui na igreja, ela é muito simpática, ela fala, ela ri, ela conversa e tudo. Só que chega dentro de casa, oprime a família, oprime os filhos, oprime a esposa, né? Chega no trabalho, humilha aquele que é subalterno dele, né? Aquele que está numa hierarquia abaixo, né? Então, o tímido ele aborda essa ira de uma forma diferente, ele tenta mascarar, né? Ele é muito tímido, muito contido para soltar o fogo da ira que está dentro dele. Porque ele pensa assim, nossa, se eu fizer isso aqui, o que será que as pessoas vão pensar de mim? Então eu não quero mostrar realmente quem eu sou. Eu não quero mostrar realmente o que está dentro de mim. Então eu vou esconder, e aí como o Mário falou, ele vai guardar aquilo ali e numa hora que ele soltar, vai ser uma coisa totalmente desproporcional, né? O passivo-agressivo é isso, né? Exatamente. Eu coloquei, né? Comportamento passivo-agressivo é a expressão indireta
de sentimentos negativos como raiva ou hostilidade, em vez de comunicá-lo abertamente. Então, procrastinação, sarcasmo, aquela ideia da resposta para ferir, e aí fala, peraí, o que é essa brincadeirinha? É sério que você tá falando? Não, só tô brincando. E aí, às vezes, tem essa cultura do tô brincando para atacar, porque, na verdade, é um covarde ferido. Sim. Né? E eu tenho muito medo dos covardes feridos. Quando uma pessoa covarde está ferida, ela é muito perigosa. A gente tem medo do irado, porque o irado grita, bate na mesa, via de regra, né? Depois chora, pede perdão e se flagela. E do mesmo nível cai, né? Cai em si, se arrebenta. Mas o irado se expõe. Nesse sentido, ele tem que ter coragem. Agora, a ira do covarde, ela é como se fosse uma casa sem estrutura. A pessoa vai cavando e, de repente, quando cai tudo. Cai tudo. Não sobra nada. Porque ele guarda, chega uma hora que ele explode e... Por que ele está guardando? Porque ele não quer... Ele quer manter uma imagem que as pessoas têm dele, de que, nossa, ser contido é ser santo, né? Não expor os meus sentimentos é ser santo. Então, eu vou manter essa imagem minha aqui e vou guardar. Chega uma hora que ele não vai aguentar e vai explodir, porque todo mundo é humano, né? E aí ele traz métodos da gente avaliar nossa ira. Então, ele pergunta, o juízo moral que você está fazendo é válido? Né? Se a resposta for sim, para esse juízo moral, o nosso desafio é ainda maior. Então, por quê? Quando eu estou certo, eu preciso tomar muito cuidado com a atitude que eu vou tomar quando eu estou certo. Porque se eu estou certo, a atitude que eu vou tomar vai refletir a justiça de Deus ou vai refletir a minha necessidade de vingança sobre aquela situação, né? Então, quando eu estou certo, é muito mais desafiador, né? Para o que a gente vai fazer diante disso. Em Tiago 1,20, o texto fala, a ira humana não produz a justiça de Deus. Então não adianta. A ira humana quase sempre não vai produzir frutos bons, né? A ira, quando ela é permeada pela fé, aí sim ela pode produzir a justiça de Deus. Então a gente pode tomar o exemplo de Jesus. Jesus, quando ele estava na cruz, sendo espancado, sendo humilhado, ele não estava irado. Ele podia estar sentindo a maior dor que ele já sentiu, podia estar triste, angustiado, mas ele não estava irado. Agora, quando ele foi no templo e viu aquelas pessoas explorando os pobres, pecando contra Deus, né, profanando o santo nome de Deus, aí ele ficou irado. Então a ira, quando ela o objeto da ira sou eu mesmo, geralmente ela não é uma ira justa. Agora, é mais comum a ira ser justa quando o objeto é outra pessoa, né? Então a gente precisa tentar avaliar isso, porque senão a gente volta naquilo, né? A ira pecaminosa, ela foca nos próprios interesses, né? E aí ele traz alguns conselhos para agir em resposta à ira. Desacelerar, porque a pessoa irada, como a gente falou, a ira carrega energia, né? Então, desacelere, né? E ter em mente que a ira de Deus é mais feroz do que a nossa pode ser. A pior ira humana é inferior à ira de Deus. E olha o que Deus faz com a ira dele, né? Ele disciplina o povo dele, ele traz o povo dele para perto. Então a ira de Deus sempre tem um caráter redentivo, sempre tem um caráter de trazer de volta, né? De resgate. A ira santa, ela tem esse caráter de resgate, porque Deus ele resgata a gente, por mais que ele esteja irado contra o pecador, o propósito dele é resgatar e trazer ao arrependimento, né? E assim fazer a justiça naquela situação, né? Ser humilde é
considerar os outros mais importantes do que você mesmo. E isso talvez seja um pouco difícil, né? Por conta do nosso ego. Mas é um exercício que pode ser importante para a pessoa irada e dispensar misericórdia. Você é infinitamente mais pecador, você peca muito mais contra Deus do que a pessoa com a qual você está irada peca contra você. Então, oferte misericórdia para aquela pessoa, porque Deus ele oferta misericórdia para você. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então, essa parte da ira para mim foi muito boa, porque eu tenho esse problema, sabe? De ser um pouco... querer respostas rápidas para situações e talvez pensar dessa forma, aprender como avaliar a minha ira, foi uma bênção para mim, sabe? Esse estudo. Agora, o próximo tópico que a gente vai abordar é o luto, né? Mais um tópico, a gente já está terminando. O que é o luto? Alguém pode definir? É uma tristeza profunda relacionada à perda de alguém, à morte, né? Sim. Acho que não só a perda de alguém, né? Você pode estar em luto por perder alguma coisa que não seja uma pessoa. Sim. É a sensação de alguma coisa que era que não pode mais ser. Uma realidade que não existe mais. É complexo definir o luto, né? As pessoas que já passaram pelo luto sabem que é uma situação assim. Um dia você tá devastadora, um dia você tá bem, outro dia você não tá, outro dia você tá sentindo falta, outro dia você já tá um pouco mais alegre. Então é uma emoção muito complexa. Talvez seja a emoção mais complexa humana, né? Porque, por exemplo, os animais sentem medo. Os animais ficam irados. Agora, a gente nunca viu um animal de luto, né? O velório. Tem gente que até faz, né? Velório para bicho. Mas a gente nunca viu. Então é uma emoção complexa. A tristeza eles conseguem sentir, mas não é uma tristeza moral. Sim. Tipo, é uma tristeza reativa, né? Nós conseguimos sentir tristeza moral. Aquilo é ruim e por isso eu me entristeço. Às vezes não tem nada a ver comigo diretamente. Os animais não, tanto que tem animais, tipo, tem vídeo aí, uma baleia que carregou o filhote morto. Mas aquilo ali tem a questão do instinto de reprodução que o animal tem. Sim. Você gera, você se lasca e aí morre. É diferente de uma questão moral, né? Que nós conseguimos pensar como seres humanos. Sim. Alguém pode ler, por favor? O luto por qualquer coisa boa, incluindo qualquer bom relacionamento, nos aponta para Deus. A dor machuca profundamente porque estamos muito conscientes de quão bom foi o presente que Deus nos deu naquele amigo íntimo. A angústia que sentimos quando perdemos coisas que amamos declara implicitamente a bondade de Deus em tê-las dado. Nossa tristeza, então, pode se tornar um grito. Maranata, vem, Senhor Jesus. Então, o luto, quando para nós cristãos, ele pode apontar para Deus, né? Quando a gente tem a consciência de que a gente pode confiar em Deus e de que a gente tem Deus para contar nessa situação. A pessoa enlutada, como que geralmente ela age, né? Geralmente ela tem uma necessidade de ficar um pouco mais sozinha na dela, né? E isso é fisiológico até, né? Ela está processando aquela situação que aconteceu e ela está tentando se reorganizar. Mas, ao mesmo tempo, ela também tem a necessidade da presença dos outros. É difícil, é complexo, né? Ao mesmo tempo que ela precisa estar sozinha para processar, ela precisa também dos outros. Por quê? Porque ela precisa ter o sentimento de que ela ainda tem amores que não foram perdidos. Então é o conforto daquele amor não perdido, né? Dela entender que nem tudo se foi, nem tudo se perdeu, né? E pessoas iguais sofrem lutos diferentes. Então, o autor ele até traz um exemplo que
primeiro eu vou trazer o exemplo da solitude, né? Lá no hospital, a gente lida com muito sofrimento humano, né? Todo dia é muito sofrimento humano. E, às vezes, a pessoa que está doente, ela está passando por um processo de luto, porque ela perdeu, às vezes, uma funcionalidade que ela tinha na vida dela. Ou até mesmo a pessoa que perdeu um familiar, né? O familiar dela morreu, às vezes a pessoa reage, fica atônita, assim. E ela está tentando se preparar, né, para o próximo passo que vai vir, que é a falta da pessoa, né? Então a gente chama de depressão preparatória, né? Que a pessoa está se reorganizando para lidar com aquilo. E muitas vezes a gente, enquanto seres humanos, a gente quer interferir naquele processo, né? Então a pessoa está ali na dela, um pouco mais reflexiva, a gente quer ir lá, quer falar alguma coisa, quer animar a pessoa, né? Não, mas vai ficar tudo bem, não sei o quê. E isso não é bom para a pessoa. Porque isso é uma a necessidade da pessoa naquele momento não é essa. É a nossa necessidade, é a nossa inquietude, porque a gente não está conseguindo ver a pessoa triste. Então a gente não está conseguindo lidar com os nossos próprios sentimentos, então a gente vai e tenta transferir isso para a pessoa. Só que naquele momento a pessoa, às vezes ela só precisa que você fique ali do lado dela, parada, mostrando que está ali, uma mão no ombro, um abraço, ou só deixa ela lá quieta na dela, para ela processar tudo o que aconteceu, né? Então é interessante a gente perceber isso, que o luto, ele é complexo, ele tem momentos diferentes. Então não dá pra gente querer responder sempre da mesma forma para todos os lutos, né? Igual, por exemplo, tinha uma irmãzinha na minha antiga igreja que toda vez que morria alguém, ela escrevia um texto igual, o mesmo texto, e mandava para as pessoas. E era o mesmo texto para todo mundo. E às vezes, né, aquilo ali não ia funcionar para todo mundo. Então a gente precisa entender isso. As pessoas têm os seus momentos e a gente precisa também sambar para conseguir lidar com aquela pessoa, né? Não que a motivação dela fosse ruim, né? Pois é. Mas ela está fazendo o melhor dela, se importando através do texto. Sim. Só que quem está vivendo, né, tem dificuldade de assimilar. Eu lembro no seminário que, numa das aulas de apologética, o Jonas Madureira falou assim: não considere tudo que a pessoa em dor está falando como a convicção dela. Às vezes são palavras ao vento. Deixa ir. Sim. E a gente fala muita besteira quando está sentindo dor, né? As mulheres, quando estão sentindo dor de parto, não vai fechar um contrato com contrações. O cara, né, acabou de perder o emprego. Não é a hora de tomar uma grande decisão. Porque a gente é influenciado, né? Então, na hora do luto e da dor, deixa a pessoa falar besteira sobre Deus. Ali não é a hora de corrigir. Deixa ela gritar, vai parecer blasfêmia, mas não se preocupe, Deus dá conta. Tudo que a gente faz, Sim. tem paciência. A gente precisa... E isso me ajudou demais, assim, a saber como não atrapalhar, pelo menos. Sim. A gente precisa ter misericórdia com a pessoa que está em luto, porque ela está num processo emocional e psicológico que a gente não tem noção. Então a gente precisa ter essa misericórdia que o Mário falou, né? De olhar e ver o que... Poxa, ela tá assim, será ela é assim? Ela não é assim. Então vamos tentar... E um exemplo bíblico é a mulher de Jó, né? Todo mundo condena a mulher de Jó e fala, nossa, olha aí, né? Mas ela acabou de perder tudo também. Ela perdeu os filhos. Foram 9 meses cada filho que ela carregou. E aí o pessoal processa o sofrimento de Jó desconectado do sofrimento dela. Olha, é verdade. Ele foi, ó, não sei o quê. Mas não diz que ele separou dela. Depois Deus deu filhos com a mesma mulher. Então Deus restaurou a mulher também. Então a gente pega esses recortes e às vezes é tão injusto e não consegue entender que ela sofreu também. Quando alguém morre, todo mundo que conhece, convive, sofre de alguma forma. Sim. Só que a gente quer qualificar.
Se a mãe sofrer mais, beleza. Se o pai sofrer mais, não. Se o marido ou a esposa de quem morreu, beleza. Mas o filho, não, você tem que dar apoio para os seus pais, porque ele já estava idoso. E daí? Então, às vezes, respeitar esse processo ajuda, né? O autor ele traz até um exemplo que é interessante se trazer esse exemplo de Jó, que ele traz um exemplo de um filho que morreu num acidente de moto. E ele estava correndo em alta velocidade, sem capacete, e ele morreu num acidente de moto. E ele foi aconselhar um casal e o pai estava completamente irado com esse filho. Por que ele fez isso? Olha o que ele fez com a nossa vida, não sei o que, acabou com a nossa vida, não sei o que lá. E a mãe estava, nossa, mas por que você está assim com ele? Coitado, não sei o que. Totalmente, como eu posso dizer, compassiva, né? Com a situação, um pouco mais misericordiosa, e o pai irado, extremamente irado. Ele deu esse exemplo. Você vê, duas pessoas iguais, com lutos diferentes. E ele falou que era interessante que, às vezes, ela ficava irada e ele ficava do jeito que ela estava. Ele ficava compassivo. Então, às vezes, duas pessoas vivendo juntos, com duas pessoas iguais, vão ter lutos diferentes, e esses lutos dele vão complementar um ao outro, né? Então é interessante, mas aí se a gente for entrar nisso, dá pano para manga, né? Ele fala que, como eu falei, né, o luto ele busca conexão com outras pessoas, ele comunica, estou ferido e preciso de você. Você aqui pode ser tanto Deus ou tanto a pessoa que ele perdeu, ou as outras pessoas que estão à volta dele, né? E a pessoa em luto, geralmente, ela tem esse medo do cansaço do luto. Ela tem medo que as pessoas se cansem do processo que ela está passando. Então, muitas vezes, sei lá, a pessoa está 2 anos de luto. Ela já está nesse medo do cansaço do luto. Então, ela começa a se isolar, a tentar a não falar mais dos sentimentos dela, das emoções dela, porque ela tem medo que as pessoas fiquem de saco cheio. Fala, pelo amor de Deus, já tem 2 anos, supera isso, né? Tem gente que faz isso, né? Fala isso, né? Mas o autor traz que a gente precisa ter misericórdia com essas pessoas. Estimular elas a sempre falar dos sentimentos dela, das emoções, né? E estar perto da pessoa, estar junto, mostrar para ela que você não vai resolver o luto dela. E é bom que a gente não tenha essa perspectiva de tô ali para tentar resolver. Mas tô junto. A gente tá junto, a gente vai passar por isso junto, né? Aí eu trouxe aqui um exemplo, né, de quando a gente era criança, perdia o dente, que o dente caía e a gente ficava pondo a língua sempre naquele buraco do dente, toda hora. Põe a língua toda hora no buraco do dente. Chegava uma hora que você já acostumava com aquela perda daquele dente, né? E você não sentia mais falta. Mas enquanto você estava naquele processo, toda hora era estranho, né? Então o luto é mais ou menos assim, de uma forma bem simplória, bem superficial. E aí ele traz exemplos práticos de como examinar o luto, de como lidar, né? Ele fala para a gente se voltar para a Escritura e ter a esperança de que uma vida renovada se segue às perdas que a gente tem. E que Deus ele fala da promessa dele de reverter toda a devastação da perda por meio de Jesus. E essa promessa não é só futura, não é só no tempo vindouro, né? Quando Jesus vier e restaurar todas as coisas e redimir todas as coisas. Ele fala que essa promessa também é para agora, né? Então a gente, em Cristo, nós temos esperança. Nós como cristãos, em Cristo, temos esperança, podemos ter esperança mesmo em meio à dor, mesmo em meio à perda. E como irmãos em Cristo, nós precisamos ajudar as pessoas a terem fé. Como o Mário falou, né? A pessoa está de luto. Às vezes, ela vai ter dificuldade de se apegar naquela esperança que ela tem em Cristo. Você precisa ajudar ela a cavucar lá dentro a confiança dela em Deus, a trazer lá dentro a fé que ela tem, né? Com muita paciência e muita misericórdia. Como o nosso horário já avançou e eu já falei dos aspectos aqui fundamentais,
que eu iria trazer nesses slides, né? Eu queria trazer esse versículo aqui. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida justamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então essa promessa, ela é para a nossa vida agora. Nós fomos ressuscitados com Jesus, então nós precisamos nos agarrar nessa esperança da ressurreição e da vida transformada, mesmo em meio à dor, em meio ao sofrimento e em meio às perdas. A próxima aula vai ser no dia 5/10 e vai ser a parte 2 desse capítulo, lidando com as emoções mais difíceis. Tá, gente? Vamos orar. Essas não eram mais difíceis. Com outras mais difíceis. Vamos orar, gente. Senhor, muito obrigado pela aula, muito obrigado pela participação dos alunos, do pessoal, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a melhorarmos, a termos perspectivas melhores, Senhor, de como nós vamos reagir às nossas emoções, aos nossos sentimentos, para que nós possamos imitar o Senhor Jesus, para que nós possamos ter uma vida redimida e respostas piedosas às situações que acontecem, Senhor. Tem misericórdia de nós, porque nós somos falhos, Senhor. E que a nossa igreja seja um local de apoio, Senhor. Que os irmãos possam se apoiar um ao outro, Senhor, nesse processo de santificação e de crescimento no Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Obrigado, gente.